Questão 22. Uma professora pediu a seus alunos que resolvessem a equação x² menos x menos 12 igual a zero. Joana anotou uma equação do segundo grau errada em seu caderno, mas fez a resolução correta e cada raiz determinada por ela é 3 a menos do que as raízes da equação proposta pela professora. A equação resolvida por Joana, que começa por x², é... Aqui, gente, claramente o conteúdo, né, é a equação de segundo grau. Falou em equação do segundo grau, a gente tem que lembrar da famosa fórmula de Bhaskara, né? Delta igual b² menos 4ac. E a segunda parte da equação, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Aqui, ó, qual é a situação aqui? A professora passou uma equação, a Joana resolveu outra, que ela copiou errado. Mas a da Joana, ela resolveu certinho e as raízes deu 3 a menos do que essa equação aqui que a professora passou. O que é isso aqui, raízes, né, que tá falando aqui? Quando a gente resolve essa segunda parte aqui da fórmula de Bhaskara, a gente acha dois valores para x, porque tem o sinal de adição e subtração. Nós vamos fazer duas contas, vamos somar e vamos subtrair. Então, nós achamos x1 e x2. Esse x que a gente acha aqui, que é essa raiz aqui que está citando no problema, tá? E a gente acha 2x porque é uma equação de segundo grau. Tem 2x. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar fazer primeiro? Primeiro, eu preciso descobrir quais são as raízes, ou seja, o x dessa equação que a professora passou, para tirar 3 de cada resultado. Assim, a gente descobre qual foi a equação resolvida por Joana. Então, vamos lá. Equação que a professora passou, x² menos x menos 12 igual a zero. Aqui, gente, ó, a gente tem aqui na fórmula, né? Temos A, temos B, temos C. Tem que saber identificar quais são esses termos na equação. O primeiro termo aqui é A, o segundo é B e o terceiro é C. Quando a gente vai resolver, eu não vou colocar aqui, ó, no lugar de B, eu não vou colocar isso, eu vou colocar o número que está acompanhando, né? No lugar de A. No lugar de B, a mesma coisa. Eu não vou colocar o X, eu vou colocar o número que está acompanhando o X, tá? Então, o A é sempre o x², o B é o X e o C é o número que está sem incógnita. Então, vamos lá. Delta é igual a b² menos 4ac. Delta é igual. B, qual que é o B? O B é o X. Qual o número que está aqui acompanhando o X? Não tem número nenhum? É 1. Então, 1² menos 4 vezes o A. Qual que é o A? É o x². Qual o número que está acompanhando ele? Quando não tem nenhum aqui, número 1. Então, vezes 1. E esse 1 é positivo, tá? Que não tem sinal, é mais. Vezes o C. O C é o menos 12. Então, como é que vai ficar isso aqui? Delta é igual. 1² é 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Aqui, ó, menos 4 vezes 1, sinais diferentes, fica menos. Vai ficar menos 4. 4 vezes 1, 4. Vezes menos 12. Delta é igual 1. 4 vezes 12, 48. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Sinais iguais, fica positivo. Então, aqui a gente achou o delta. O delta é 48 mais 1, 49. Aí, achamos o delta, vamos para a segunda parte da fórmula de Bhaskara. X é igual menos o B. O B é menos 1. Então, vamos colocar aqui entre parênteses para a gente comparar depois como é que fica, olhando os dois sinais, como é que vai ficar, qual que vai ficar.
Então, a gente deixa entre parênteses para ficar mais fácil de analisar isso. Mais ou menos raiz de delta. Delta nós achamos aqui é 49. Dividido por 2 vezes A. O A tá aqui, ó. É 1. Então, como que vai ficar? X é igual. Menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar 1 mais ou menos raiz de 49, 7. Dividido 2 vezes 1, 2. Então, x1. Vamos achar 2x aqui, lembra, né? Que são as raízes. Primeiro eu vou somar, depois eu vou subtrair. 1 mais 7 dividido por 2. 1 mais 7, 8, dividido por 2, igual a 4. Então, a primeira raiz é 4. x2. 1 menos 7, dividido por 2. 1 menos 7 vai ficar menos 6 dividido por 2, que vai ficar menos 3. Aí aqui, ó, nós achamos as raízes da equação que a professora passou. As raízes da equação que a Joana resolveu é 3 a menos do que essas. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou até colocar uma cor diferente para ficar melhor para visualizar. Menos, nessa raiz menos 3, vai ficar 1. Nesta raiz aqui também, menos 3, vai ficar menos 6. Então, essas daqui foram as raízes da equação que a Joana resolveu. Vamos para a segunda parte aqui. Quais seriam as possibilidades aqui? Poderia pegar aqui as respostas e resolver todas essas equações até achar uma que desse esses dois resultados, o que eu não aconselho, porque gastaria muito tempo, não vale o custo-benefício, porque você perderia muito tempo com uma questão e faltaria tempo para resolver o restante da prova. Ah, Sara, mas eu resolvi a prova inteira e tô com tempo sobrando. Aí sim, aí pode pegar, ó, resolvi tudo, já passei pro gabarito, tô tranquila, tô com tempo sobrando, essa aqui eu não consegui fazer, deixei por último, vou tentar fazer, tudo bem. Qual seria a outra maneira? Ter o conhecimento de que se eu tenho a raiz, eu consigo achar a equação. Como? Através dessa fórmula aqui, ó, x menos x1 vezes x menos o x2, que é esse, né? Se eu resolver essa formulazinha aqui, colocando as raízes da Joana, eu consigo achar qual é a equação que ela resolveu. Mas isso aqui, gente, essa questão é realmente difícil. É uma que tranquilamente vocês poderiam pular, não perder esse tempo ou chutar, tá? Mas se tivesse esse conhecimento aqui, conseguiria resolver com mais agilidade. Ou aquela alternativa que eu falei, né? Sobrou o tempo, vai lá e resolve todas elas. E aí achar uma que desse esse resultado aqui. Então, vamos lá. Usando a fórmula aqui, pegando as raízes, usando essa fórmula para descobrir qual foi a equação. Então, aqui, ó, x menos x1, o x1 é 1, vezes x menos o x2 é menos 6, vou pôr entre parênteses para a gente ver qual sinal vai ficar aqui depois. Então, x menos 1 vezes x aqui, ó, menos com menos, mais 6. Agora eu vou fazer a multiplicação. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 6, mais 6x. Menos 1 vezes x vai ficar menos 1x. Menos 1 vezes 6, ó, sinais diferentes, vai ficar menos aqui. 1 vezes 1, 6. Então, ficou assim. X ao quadrado, aqui eu tenho mais x e menos, eu tenho mais 6x e menos 1x. Então, eu tiro esse 1x daqui, vai ficar mais 5x menos 6.
Essa aqui foi a equação que a Joana resolveu. Resposta D.